A cidade do Rio de Janeiro teve hoje a maior temperatura em 10 anos e entrou no nível 4 de calor. Tanto na capital fluminense quanto em outras metrópoles do país, a concentração de edifícios, calçadas e de áreas asfaltadas provoca o aumento da temperatura e causa as chamadas ilhas de calor. Bangu é conhecido como um dos lugares mais quentes do Rio de Janeiro. O bairro está localizado entre os maciços da Pedra Branca e do Jericinó-Mendanha, o que impede a circulação de ar. A aglomeração urbana também aumenta a sensação de calor. O Rio de Janeiro atingiu 44 graus, recorde de temperatura máxima desde 2014. A cidade entrou pela primeira vez no nível 4 de calor, numa escala que vai até 5. Nesse estágio, é preciso evitar exposição em ambientes externos. A temperatura fica entre 40 e 44 graus, com previsão de permanência ou aumento por pelo menos 3 dias consecutivos. Não tenho piscina, né? Vai de baldinho mesmo, aqui ó, baldinho, sol, e esperando os clientes para vender. Para poder se refrescar, porque tá brabo, galera, tá muito calor. A repórter Fernanda Burger está no litoral paulista e mostra a situação da cidade mais vertical do país. Santos é uma das cidades do litoral paulista mais afetadas pelas ilhas de calor, que são regiões urbanas mais quentes, principalmente por causa do asfalto e da falta de árvores. Essa daqui é uma avenida do centro da cidade, onde é uma ilha de calor. Sombrinha aqui, olha, praticamente não tem verde. Só se for das construções. Para andar na rua nesse calor. Tá insuportável, minha amiga. Não tá conseguindo, não. Só com a sombrinha. A cidade é a mais verticalizada do Brasil e isso causa um efeito estufa, porque dificulta a circulação da brisa do mar. A temperatura hoje foi de mais de 41 graus na sombra. Mas a sensação de 50 graus, que é o que o corpo sente. Por quê? Porque a sensação de calor, ela é uma função da temperatura e da umidade relativa do ar. Quanto maior a temperatura e a umidade relativa, maior a sensação de calor. Baita calor, né? E o repórter Henrique Terra está no Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos da capital baiana, onde a concentração de prédios também contribui para a formação dessas ilhas de calor. Os termômetros marcam 31 graus, mas a sensação térmica pode chegar aos 40 graus. É muito calor, mesmo à beira do mar. Há pouca vegetação nesta área e a quantidade de edifícios impede a circulação do vento. Difícil suportar, principalmente para quem não é daqui. Muito calor, irmão? Muito calor, nossa, tá 40 graus, eu vou falar para vocês, está muito quente. São Paulo tem a maior concentração urbana do país. O repórter Emerson Ramos mostra como a baixa cobertura vegetal influencia nas ilhas de calor. O concreto dos prédios, o asfalto das ruas e a fumaça dos veículos contribuem para aumentar a sensação de calor em São Paulo. A região da subprefeitura da Sé tem apenas 16% de cobertura vegetal e a situação é ainda pior em bairros da periferia. E para evitar as ilhas de calor, segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é ter 30% de cobertura vegetal em aglomerações urbanas. Sem a sombra de árvores, é mais difícil aguentar temperaturas altas. Tá muito quente, tá difícil dormir, de comer. Daqui a pouco você vai ver como a população está se refrescando nesse calorão. Depois da onda de calor, o Rio Grande do Sul tem alerta de temporais até amanhã. A chuva do fim de semana chegou com ventos de até 100 km por hora no litoral norte do estado. Já no extremo sul gaúcho, um turista argentino morreu depois de ser atingido por um raio. A diversão se transformou em um grande susto quando o temporal chegou a Osório, município a 100 quilômetros de Porto Alegre, e derrubou a lona deste circo. Cerca de 200 pessoas assistiam ao espetáculo. 10 ficaram feridas. E aí a gente voltou para casa e agora a gente está tentando cuidar da gente, né? Porque a gente perdeu o que a gente tinha, nossa casa. Os ventos chegaram a 100 quilômetros por hora na região. Foi de grande intensidade, durou aproximadamente uns 30 minutos. Muita chuva, muito vento e muitos raios também.
Em Xangri-Lá, bombeiros resgataram uma idosa que ficou presa dentro de uma casa que desmoronou. Em Imbé, a força do vento derrubou placas e destelhou um supermercado. A chuva já era esperada no Rio Grande do Sul, ainda mais depois de uma onda de calor intenso. Os temporais causaram estragos em pelo menos 15 cidades. Na praia da Barra do Chuí, no extremo sul gaúcho, um turista argentino de 18 anos morreu após ser atingido por um raio enquanto tomava banho de mar. Em Porto Alegre, o temporal alagou bairros como o Sarandi, um dos mais afetados na grande enchente do ano passado. O temporal também causou transtornos nesse fim de semana em Goiás. Mais de 100 apartamentos de um resort em Pirenópolis ficaram alagados e a chuva não parou nesta segunda. As imagens mostram a água invadindo um resort em Pirenópolis, uma das principais cidades turísticas de Goiás. Você tá doido, é água demais, lá de cima. A recepção do hotel e toda a área comum do complexo ficaram alagadas. Tá tomando toda a água aqui, ó. Depois que a chuva passou, funcionários e até os hóspedes ajudaram a limpar o local. Agora com uma atividade de rescaldo, né? Das situações que foram provocadas pelo lixo que a enxurrada trouxe. O temporal também afetou os moradores. 2 imóveis foram interditados pela Defesa Civil. Vitória estava em casa quando viu o nível da água subir até 1 metro de altura. Quando eu cheguei na porta, foi assustador. Porque nós arrombou a porta e quando nós arrombou a porta, a água veio com tudo, levando tudo embora. E realmente eu perdi tudo. Tudo que eu tinha, eu perdi. De acordo com o Serviço de Meteorologia de Goiás, em apenas 30 minutos choveu 51 milímetros em algumas áreas de Pirenópolis, cerca de 20% do esperado para o mês inteiro. Para piorar, a chuva veio acompanhada de fortes ventos. Temporais também foram registrados em todas as regiões do estado. Em Indiara, a 100 quilômetros de Goiânia, os ventos chegaram a 60 quilômetros por hora. Eu nunca vi um trem desse na minha vida, não. Olha aí.